Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos. 19 horas, né? E 3 minutos, 7 horas da noite. Estamos dando início à nossa live com um tema bem legal. 3% ao mês vendendo opção de compra. Vamos falar sobre essa estratégia e a melhor forma de aplicá-la. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, é novato, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha há mais tempo também, seja muito bem-vindo. Confirma para mim se o áudio está ok e a gente já vai dar início ao nosso tema. Então deixa eu só nivelar a galera, né, principalmente quem está chegando agora, para você saber, né, criar uma expectativa de como vai funcionar. Vou fazer 1 hora de live, vou dar meia hora, 20 minutos de conteúdo, depois abro para perguntas e respostas. Já pode ir adiantando sua pergunta. Você pode me perguntar qualquer coisa relacionada à renda segura, investimento, opções, né? Principalmente renda e segurança, tá? São as perguntas principais, é o foco principal aqui do canal. Essa live, ela faz parte, ela é uma live de aquecimento, né? O que é o aquecimento? É um conteúdo introdutório para ir te preparando para você ter um melhor aproveitamento no evento Semana Renda Segura. Esse evento vai acontecer a partir do dia 14 de setembro, são 4 dias, é um evento totalmente online, totalmente gratuito, é um evento longo, são em média aí 3 horas de duração por dia, então mais de 12 horas ao vivo, com um único objetivo: te introduzir, né, no mundo de operações de renda segura. Lá você vai entender melhor o que são essas operações, mas são operações que têm um alto rendimento e uma alta segurança. Então a gente concilia ali o melhor dos dois mundos, né, da renda fixa com a renda variável, para que você não precise abrir mão de um rendimento bom, né, como é o caso da renda fixa hoje, né, não tem um rendimento legal, muito pelo contrário, está perdendo em alguns casos até para a inflação. Então você tem um rendimento negativo na renda fixa em alguns casos, porém você tem uma grande segurança. E nas ações você tem, né, uma possibilidade de um alto rendimento, porém um alto risco também, então não tem segurança praticamente nenhuma. E aí com renda segura você consegue conciliar tendo um alto rendimento e uma alta segurança também. Então esse é o foco do canal, do meu conteúdo, e isso envolve bastante conteúdo técnico. É claro que eu ensino, né, de uma forma bem simples, bem tranquila, mesmo para quem está começando, né? Não são só as minhas palavras, mas me acompanhando há algum tempo você vai ver na palavra dos meus seguidores, dos meus alunos, como é o meu perfil, né, de passar o conhecimento de uma forma muito clara, muito objetiva, muito simples, para que todo mundo possa aprender, né, e desfrutar e conseguir fazer rendimentos com segurança no mercado. Então vamos iniciar. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é um disclaimer, né, uma observação inicial antes da gente falar da estratégia. Essa estratégia, apesar de ser uma estratégia de renda, né, você não vai colocar todo o seu dinheiro, né, 100% do seu dinheiro em ações para poder fazer essa estratégia. Então como que eu vou conseguir, Carmine, remunerar todo o meu patrimônio se eu não vou botar todo o dinheiro na ação? Então vai ser 3% de um valor menor, não vai dar os 3% da minha conta toda, de todo o dinheiro que eu tenho. Sim, porém, né, você não pode querer aprender tudo aqui em meia hora, né, numa única live resolver a sua vida aí para o resto da vida. Então, o que você tem que fazer? Continuar acompanhando, né, os meus conteúdos, as lives preparatórias, acompanhar a Semana da Renda Segura. Se você gostar, você pode fazer. Lá vai ser lançado um curso, né, no final, né, da semana é aberta as inscrições para o meu curso. Vai ser a terceira edição do meu curso mais completo, onde você vai aprender tudo que você precisa saber sobre as estratégias e sobre a parte de alocação. O que é alocação? É como você divide ali a sua pizza, né, o seu dinheiro, colocar uma fatia na renda fixa, outra fatia na renda variável, como diversificar dentro, né, de acordo com o seu perfil. E o que é o seu perfil? Conservador, moderado, agressivo, e com o seu tamanho de capital, né? A estratégia não é igual para quem tem R$ 1.000, quem tem 5.000, para quem tem 10.000, para quem tem 50.000, para quem tem 100.000, para quem tem 500.000, para quem tem 1 milhão ou mais. Então muda totalmente, é totalmente diferente.
Eu vou fazer lives, vou já introduzir o assunto de alocação. Dá para falar tudo? Não, não dá, né, galera? Dá para introduzir, mas já dá para você ter um grande salto de conhecimento e colocar em prática. Então, acompanha o canal aqui, vou explicar essa estratégia aqui especificamente, mas cuidado, não coloque seu dinheiro todo ali, porque é perigoso? Não é essa questão de ser perigoso, é que não é inteligente fazer isso por conta da questão de alocação. Você sempre que vai investir em ações, independente de você me seguir, independente de você acreditar no que eu falo ou não, uma coisa que você tem que ter em mente é: estratégia de ações tem que passar por alocação. Então, você sempre tem que investir uma parte do dinheiro e deixar a outra parte do dinheiro em ativos mais líquidos, né, ou mais seguros, né, caixa e caixa equivalente. Pode até estar aplicado em títulos de renda fixa com liquidez diária, para que você tenha ali um resgate rápido e com a gestão de caixa você possa ali até de repente comprar mais ações quando tiver a boa oportunidade. Para você ter uma ideia, até na regra, né, de um fundo de investimento, um fundo de ações puro sangue ali que só investe em ações, só pode investir em ações, ele tem por estatuto e por normativa que ficar comprado com 67% do patrimônio líquido do fundo. Ou seja, mesmo um fundo de ações puro sangue, ele não investe 100% do dinheiro dele em ações, deixa uma parte no caixa. Eu acho 67% um percentual muito elevado. Na minha estratégia, eu coloco muito menos, né? Então, vocês vão ter a oportunidade de ver a minha conta, eu abro aqui e faço coisas ao vivo também. Vocês vão ver como que eu aloco bem pouquinho e consigo remunerar todo o patrimônio conciliando algumas estratégias. Então, dito toda essa introdução aí de segurança, podemos iniciar para a estratégia. A estratégia em si é muito simples, né? Para toda ação que você tem já investida, comprada, você pode vender opções de compra sempre com o preço de exercício da opção acima do valor que você entrou na ação, né? Acima do valor que você pagou na ação. Então, se você for entrar hoje na ação, a gente vai simular aqui algumas situações e ver como está a rentabilidade dessa estratégia hoje, inclusive por fatia de risco, né? Comparando a rentabilidade com o risco, né? Com valores ali que o mercado fechou. Vamos fazer para o mês presente, para o mês futuro, para a gente dar uma comparada ali nas taxas. Então, mas a estratégia em si é muito simples. Você é uma estratégia de venda coberta de opções de compra. Então, você compra a ação e vende a opção de compra, que é a call, com o preço de exercício da opção de compra sempre acima do preço que você pagou pela ação. Por quê? Porque quando você vende uma opção de compra, você está assumindo um compromisso para o mercado de, naquela data de vencimento da opção, você vender as suas ações, ou seja, entregar para alguém se você for exercido, e isso só acontece se a ação estiver acima do preço de exercício da opção. Então, o ideal é que você tenha já as ações, porque aí você vai estar realizando um lucro. O que pode acontecer também é a ação ficar entre o preço que você pagou pela ação, ou que você já tinha comprado ela anteriormente, mas não passar do preço de exercício da opção de compra. Nesse caso, é o melhor dos mundos, porque essa opção ela vira pó, ela não vai ser exercida, não vai ser trocada por ações, e você fica com o lucro da venda da opção e continua com as ações. Esse é o melhor cenário. O cenário em que você é exercido também é bom, você realiza um lucro na ação e já tinha também conseguido um lucro inicial na opção. E o cenário que é considerado, né, por algumas pessoas, e talvez por um erro, talvez não, por um erro de interpretação, e talvez sim por uma falta de conhecimento da estratégia de alocação, é considerado ruim, e aí as pessoas falam mal da estratégia, que é o seguinte: eu comprei a ação, vendi a opção, ganhei um lucro aqui, mas a ação caiu. Tô perdendo dinheiro, né? Ganhei 3% para perder 20%, né? Então, olha só a imbecilidade de quem fala isso. Por quê? Antes, qual é o risco da estratégia? É o mesmo de investir na ação. Se você não está disposto a investir na ação e correr o risco de ter uma oscilação patrimonial aqui, que não necessariamente é um prejuízo realizado, você nem entra para o mercado, nem desce para o play para brincar, né?
Então, em vez de ficar aí na internet criticando, falando mal de quem está ensinando, você nem entra. Vai lá para a poupança, vai para a renda fixa lá e fica lá ganhando 0,11% ao mês, né? 0,13% ao mês. Você está feliz com isso? Isso é juros real negativo. Você está perdendo dinheiro, está se iludindo achando que está ganhando dinheiro. Mas você acha que é espertão, então tá tudo bem, vai lá, seja feliz. Agora você quer aprender, então você tem que entender o seguinte: quando você investe em ação, a ação vai flutuar. E isso é um risco inerente do mercado. Não tem como fugir disso. Tem como amenizar. Como que ameniza? Você não vai entrar com o seu patrimônio todo na ação, você vai fazer uma gestão do preço. Quando você vai na rua comprar alguma coisa, sei lá, você vai comprar um carro, por exemplo. Aí você espera o carro ficar mais caro ou ficar mais barato. O carro não foi um bom exemplo, né? Vamos ver aqui, um celular. Você vai comprar um celular. Aí você chega lá na loja, você vai esperar o dia da promoção para comprar o celular, ou você vai esperar o vendedor aumentar o preço do celular. Isso não vai acontecer, né? Mas vamos supor que aumentasse o preço, né? Aí você vai, pô, aumentou o preço hoje, que coisa legal. Vou comprar hoje que está mais caro, vou ser mais feliz comprando mais cara a mercadoria. Ninguém vai fazer isso. E por que as pessoas fazem isso no mercado de ações? Eu não faço a menor ideia, porque nem faz sentido, né? As pessoas compram quando a ação está ficando mais cara, né? Achando que está em tendência de alta e vai continuar para o infinito e além, subindo até as estrelas. Mas não é assim que funciona. Você tem que comprar quando a ação tiver mais barata, tiver em promoção. Então, por exemplo, quando você vê lá, por exemplo, você pode analisar por questões fundamentalistas. Quando você vê que a ação tem um múltiplo ali, um valor patrimonial, um VPA, é um indicador que eu gosto muito, por exemplo. Um indicador que ele mostra, se você for diluir o valor da ação, quanto que ela custaria por unidade, considerando o patrimônio da empresa, os ativos financeiros da empresa. Esse é o VPA, né, o valor patrimonial por ação. E aí quando você compara com a ação no mercado financeiro, você vê que às vezes ela está negociando abaixo do preço de VPA dela, né, do múltiplo de VPA. Esse é o único indicador fundamentalista? Não, tem vários outros, né? Você pode usar vários indicadores fundamentalistas para entender se a ação está cara ou está barata. Ah, eu não gosto muito de contabilidade e análise fundamentalista. Não tem problema. Você pode ir pela análise técnica também, por exemplo. Você pode analisar o gráfico das ações, ver quando que está num bom ponto ali graficamente para comprar, né? De repente recuou, fez um pullback. São termos agora mais técnicos, mas que com uma rápida procura na internet você pode achar. Então, existem momentos. E aí, o segundo passo é fazer a gestão do seu preço médio histórico. Então, por exemplo, você vai entrar ali com todo o seu patrimônio? Não, você vai, por exemplo, Petrobras, está em torno aí de uns R$ 23 ou 22. Você vai comprar tudo agora? Não, compra um pouquinho a 22, guarda um caixa para se cair para 15 você comprar mais um pouco. Quando ela subir, passar de 25, você já realiza. Isso é outra coisa importante. Eu já fiz outras lives aqui em que eu mostrei um estudo de 10 anos, um banco de dados muito extenso, simulando, né, analisando janelas de permanência com a ação. Por exemplo, permanecendo 3 anos, permanecendo 2 anos, 1 ano, 6 meses, 3 meses, 2 meses e 1 mês. E matematicamente ficou comprovado que é melhor você permanecer, em muitos casos, em muitas ações diferentes, menos tempo com a ação. Porque quando você permanece muito tempo, você acaba, quando o mercado está indo para cima, está indo bem, tudo bem, todo mundo está subindo. Mas quando a bolsa como um todo, o mercado entra em tendência de baixa, você acaba ficando preso muitos anos sem ter uma boa saída, uma boa janela ali para você sair da ação. Então, você fazer investimentos com alvos pré-definidos, né? Por exemplo, seja pela análise técnica ou pela análise fundamentalista, se você comprou a ação descontada por um preço um pouco mais barato do que ela vale, você tem que ter um alvo até onde você quer levar. Por exemplo, minha expectativa é 10% de crescimento nessa ação. Então vai lá e realiza. Por quê? O cara que faz o buy and hold, que compra
para o resto da vida e nunca realiza, ele tem um custo de oportunidade muito alto, porque em alguns momentos a ação subiu, ele não vendeu, não realizou aquele lucro, e aí na hora que ele quer sair, a ação está embaixo e ele não pode sair, porque às vezes está no mesmo preço que ele pagou, ele já ficou anos, aí ele não vai querer vender mais. Pô, agora eu já esperei 3, 5, 10 anos, não vou vender por esse preço. Ou pior, pode estar num preço mais baixo ainda do que ele pagou. Então, por isso que tem que ter sempre um caixa sobrando para você poder, na hora que a ação cai, comprar e ir melhorando o seu preço médio. Se você tem um preço médio, né, seu valor ali. Quando eu falo preço médio, galera, entendo o seguinte: se eu comprei a Petrobras a R$ 20 e eu comprei ela a 15, o meu preço não é o último preço que eu paguei. É a média desses dois. Então, por exemplo, seria 17, 17,50, dependendo das quantidades ali que eu comprei. Então é só você fazer uma média aí, né, o preço que você pagou, vezes o lote que você comprou, depois soma tudo isso e divide pelo total de ações que você tem na carteira, você calculou o seu preço médio histórico naquela ação. Fazendo um preço médio sempre abaixo do que o mercado está, e uma outra forma de conseguir jogar o seu preço médio para baixo é você fazendo realizações parciais. Ou seja, digamos que você tem um estoque de 1.000 ações. Quando a ação subir, for lá nos 24, 23, 25, você vende uma fração, não precisa vender o seu lote inteiro. Vende 200, você realizou um lucro ali. Então o seu preço médio naquela posição melhorou, ele foi cada vez mais para baixo. E aí isso te dá um grau de liberdade de vender as opções de compra num valor onde você vai ter uma alta taxa, e se você for exercido para entregar aquelas ações, você está realizando um lucro na ação e não um prejuízo. O que você nunca deve fazer, por exemplo, é vender as opções de compra num preço menor do que você entrou na ação. Isso não é legal, né? Você vender as suas opções de compra num preço menor. Por quê? Você até vai ter um lucro na venda daquela opção de compra, porém, se a ação por um acaso subir, e isso uma hora ou outra vai acontecer, você vai ser exercido e vai entregar as suas ações por um preço menor do que você pagou originalmente. Então, eu vou, antes de simular aqui as situações de mercado, mostrar rapidamente esses 4 gráficos aqui, que fazem parte lá do banco de dados, que eu já mostrei várias vezes em outras abordagens para vocês. São 10 anos aqui de prêmio de risco calculado, ou seja, a lucratividade da venda da opção de compra em relação ao preço da ação naquele momento. Então a gente tem aqui nessa linha azul o preço da ação, né, lá desde 2010 até 2020. Ela entrou num grande momento de tendência de baixa até mais ou menos meado de 2015, ali final de 16, e depois a bolsa começou a se recuperar e a Petrobras foi no embalo, voltou a subir, chegou lá nos R$ 30, caiu agora no coronavírus e agora está em torno um pouco acima de 20 de novo. Então aqui a gente passou por todos os tipos de mercado. Uma grande tendência macro de baixa, depois a ação pegou uma tendência de alta, teve 2 eventos muito grandes de volatilidade, que foi a greve dos caminhoneiros, que caiu de 23 para uns 13 mais ou menos, e depois agora esse do coronavírus também foi um grande evento de muita volatilidade, caiu lá do 30 e veio lá para o 14 mais ou menos. Então a gente vê aqui embaixo, essa linha aqui dá para vocês verem legal, dá. A rentabilidade, ó, o prêmio de risco, não é nem o prêmio bruto, já é o prêmio descontado do risco da call, que é essa linha laranja, e ela foi bem alta ali. E isso está calculado mês a mês no período que a ação estava mais baixa, então chegou a bater mais de 15% de rentabilidade, e antes disso estava ali oscilando entre 1 a 3, né, com média em 3, eu já mostrei esse estudo em outras lives. A put também, que é a linha vermelha, e a put teve uma grande rentabilidade de mais de 22% no evento do coronavírus, a qual ficou ali em torno de uns 5% mais ou menos. Então, a longo prazo, a rentabilidade mês a mês vai mudando, mas a média dessa rentabilidade ela aponta para 3%. Não dá tempo da gente rever tudo isso aqui, mas se você acompanhar, certamente eu volto na demonstração desses cálculos aqui. Aqui é o mesmo gráfico, porém a gente vendo com barras, né, uma outra forma de visualização. A gente vê a densidade, como que em momentos em que o mercado está mais volátil,
cresce bastante, não é em um mês isolado, mas ele vai se mantendo ali acima de 5% durante mais de anos, né? Ficou alguns anos com a volatilidade alta no mercado e o rendimento mensal acima de 5%. O que foi muito bom, porque nesse período aqui de alta volatilidade, o mercado estava com uma alta inflação. Então a gente tinha uma Selic alta, tinha uma renda fixa pagando alta, porém um juros real baixo. Por quê? A renda fixa estava acima de 14% ao ano, porém a inflação estava acima de 10%, o que jogava o juro real para 3,58% ao ano. Ou seja, nesse período aqui, entre 2015 e 2016, tinha muita gente achando que estava fazendo um bom investimento na renda fixa, com uma rentabilidade de Selic mais de 14% ao ano, porém o juros real, né, o rendimento verdadeiro dele, era de 3,5% ao ano. Porém, neste mesmo período, devido à volatilidade, e não é à toa que a Selic estava alta para cobrir a inflação, a gente, devido à volatilidade, inflação gera problema econômico gera volatilidade no mercado de ações, volatilidade no mercado de ações gera prêmio de risco no mercado de opções, né? Uma coisa é consequência da outra. Então, por isso que eu não me preocupo se a estratégia é vencedora em relação ao à inflação. Assim, renda fixa é muito perigoso você conseguir vencer a inflação. Você até vence, mas em muitos momentos, né, inclusive anteriores a esse que a gente está agora, nós tivemos juros reais negativos em alguns produtos de renda fixa e agora estamos tendo de novo. Porém, no mercado de renda variável, você consegue extrair esses prêmios muito acima da inflação. Então, nesse período de alta volatilidade, a média dos prêmios se elevou muito para mais de 5%, né, tendo permanecido acima de 7% durante alguns meses seguidos. Então é isso. Outro gráfico que aí hoje também não dá tempo de entrar é a questão da diversificação. Então, dentro de cada classe de ativo, você também tem uma subdiversificação. Então, aquilo que você coloca em ações não é numa ação só. Aí eu tenho dois exemplos aqui de carteiras de 5 ações cada uma de small cap e outra de ações mais blue chips, mais large cap, ações com maiores captações, e essas duas carteiras venceram de lavada em risco e em retorno o Ibovespa e o índice Small Cap. Então, com uma seleção correta de ações, você pode, pela teoria de Markowitz, ter uma rentabilidade maior com um risco menor. Vou pegar agora alguns exemplos do mercado. Hoje o preço da ação, lembrando que o melhor dia para montar operações, melhor semana, né? O melhor dia é sexta-feira que antecede o vencimento, mas essa semana inteira que antecede o vencimento, ela é uma semana muito legal para você montar operações para o próximo mês, principalmente quando são operações de renda, essas que são para remunerar toda a sua carteira ou aquela classe de ativos e que você vai levar até o próximo vencimento, porque você pega um mês cheio de opções, né, da opção ali ainda tem 30 dias de validade, você tem uma boa fatia de retorno em relação ao risco. E aí é o seguinte, agora, por exemplo, para as opções de vencimento em 21/9, só restam 14 dias úteis. Com 10 dias úteis, você já não deve abrir posição, né? Porque são as 2 semanas finais, onde a opção já vai se desgastar muito, perder muito valor, não compensa o risco. Então, teria só 4 dias aí de lazeira, não valeria muito a pena, mas a gente pode calcular aqui quando seria, né, a lucratividade, vai dar uma lucratividade menor, mas é possível sim fazer, desde que você faça com segurança, você não queira forçar a mão para pegar uma lucratividade maior, correndo um risco desnecessário, porque faltam poucos dias para vencer a opção. Nesse caso, seria preferível, se você quiser, porque você quer de qualquer maneira, você fazer a operação já para o vencimento do mês seguinte, seria o mais aconselhável. Então, deixa eu só pegar aqui, a gente vai rolar para cá, para poder... Eu estou visualizando muitas opções aqui no Profit, quem não sabe como fazer isso, menu ferramentas, opções, vai lá na grade submenu de opções e aumenta o número de opções exibidas. Aqui, por exemplo, a ação hoje está 21, está marcado de ATM aqui amarelinho, é a mais perto do exercício.
Digamos que eu não tenho ação nenhuma. Se eu tivesse comprado a ação hoje por R$ 21,78, eu poderia hoje mesmo vender, né, no mesmo momento, inclusive na mesma ordem disparada ao mercado, uma de compra e outra de venda, utilizando o robô PNT, elas seriam executadas simultaneamente e eu estaria montado na estratégia. Então eu poderia, dentro daquela fatia que eu expliquei, que você vai separar, né, para colocar em ações nessa estratégia, comprar a ação e vender uma opção de compra com um preço de exercício maior. Então, se eu paguei, por exemplo, R$ 21,89 pela ação, digamos que eu estaria comprando ela agora, eu teria que vender uma opção de compra com um valor de preço de exercício acima, que seria aqui, ó, por exemplo, 22,03, não que está muito perto, mas pelo menos R$ 1 acima, R$ 1,50, R$ 2 acima. Então vamos dar uma distância, por exemplo, de R$ 1. Vamos pegar essa do strike 22,78. E aí a gente pode fazer uma conta bem simples aqui, pegar uma calculadorazinha para calcular o prêmio de risco em relação ao retorno. Ó, 21,78, então vamos vender a opção do 22,78 por 42 centavos. Foi o último preço que ela foi negociada no mercado. Como eu vou calcular o prêmio de risco, né? O prêmio de risco é a lucratividade em relação ao meu custo de oportunidade ali, né? Ao que eu estou colocando na estratégia. Nesse caso, o prêmio de risco é o valor da opção dividido pelo preço que eu paguei na ação. Se eu já tinha comprado antes, eu vou dividir pelo aquele preço lá. Agora, por quê? Porque o risco aqui é entregar as ações. Então, o meu lucro na ação vai ser a diferença entre o preço que eu comprei e o preço que eu vou entregar, que vai ser o preço de exercício. Então, eu vou pegar 0,42 centavos, dividir por 21,89. Dividido aqui, deu, ó, 1,91%, né? Se a gente multiplicar por 100, fica mais fácil de visualizar, 1,91% de lucro, né? Está ruim? Não, está ótimo. Por quê? A poupança rende 0,11, o CDI está rendendo 0,13. Então, e a Selic 0,15% ao mês. E a gente está falando aqui de um rendimento de quase 2%, né? 1,91% não é nem em um mês, em 14 dias, que é o compromisso aí que falta até o vencimento dessa estratégia, né? Então, 1,91% de lucro. Qual é o risco? O risco é, se a ação subir e ficar acima de 22,78, você entregar essas ações realizando um lucro. Por isso que eu sempre friso que o melhor investimento em ações, do ponto de vista da lucratividade, é esse investimento mesmo de entrar e sair, né? Em curto prazo, de 1, 2, 3 meses, 6 meses que sejam. Mas você pode ter também um viés mais de investidor, né? De investir, pô, tô comprando aqui, tô analisando o valuation da empresa, né? Tá em torno de R$ 20, mas eu acho que tem um potencial, né, de nos próximos anos, daqui a 1 ou 2 anos, chegar a 30. Aí também existe esse viés, e aí você vai fazendo a sua gestão para você ir realizando o lucro. O que não pode é você comprar ação e nem ter um preço de referência para você vender, senão você nunca vai sempre ficar adiando. Ah, já subiu 100% e eu não sei se é um bom momento, eu vou esperar que vai continuar subindo. Aí sobe 100%, depois cai e você fica ali a ver navios, não tem mais coragem de sair da ação. Nunca cometa esse erro, tá? É um erro muito crasso e é um erro assim que, infelizmente, muitas pessoas são levadas a cometer esse erro de comprar ação, a perder de vista e ficar para o resto da vida. Eu não considero como uma boa estratégia essa estratégia aí de buy and hold. Agora vamos analisar para o vencimento do mês que vem. Lembrando que hoje não é o dia ideal, o dia melhor para você fazer é realmente a semana que antecede, que aí você fica com o calendário ajustado e tem bom controle de risco. Quanto mais você aumenta o prazo, maior você aumenta a probabilidade de exercício. Então, o que eu vou fazer? Em vez de vender a R$ 1 de distância, certamente se eu vendesse a R$ 1 de distância, daria uma rentabilidade muito maior. Vou até simular aqui para vocês. Ó, por exemplo, a opção com vencimento para dia 19 de outubro, que tem mais prazo, olha como que ela vale muito mais. Se aquela foi 42 centavos, essa é 88. Então, logicamente, vai dar muito mais lucro. Se a gente pegar 0, vamos lá, digitei aqui no lugar errado. Vamos lá.
abrir aqui. Se a gente pegar 0,88, tá no lugar certo. 19/10, 22,78. Aqui 0,88 dividido por 21,89, que é o preço da ação, deu 4% de rentabilidade. Agora é 4% no prazo, não é em 30 dias nesse caso, porque aqui essa opção tem 33 dias úteis, o que dá mais de um mês, né? 22 dias úteis, um mês, então daí um mês e 2 semanas mais ou menos, que é o tempo que falta até esse exercício. Então você tem que ponderar que seria mais ou menos 3% a rentabilidade se faltassem ali uns 30 dias. Agora, vale a pena fazer? Aí você tem que ir para a questão da probabilidade. Por quê? Quanto mais dias você dá de prazo para a opção, maior a probabilidade da ação chegar até aquele valor e você ser exercido e sair do papel. Se é isso que você quer, para mim está tudo bem, né? Até acho que é uma estratégia legal, e aí você consegue otimizar, buscar rentabilidades maiores, sempre vendendo com 2 meses para frente, mas o melhor mesmo, principalmente para quem é iniciante e ainda tem dúvidas, e é natural que tenha, para quem está começando, é um mundo novo, você fazer sempre com 30 dias certinho. Inclusive, eu vou fazer essas operações lá na Semana da Renda Segura durante o evento. Então, você pode ter a oportunidade de presenciar e ver detalhadamente essas operações sendo realizadas. Então, seria 4%. Agora, fazendo um ajuste de segurança e dando uma distância um pouco maior, em vez de R$1, por exemplo, 1,50 ou R$2, você teria uma rentabilidade menor, porém uma maior segurança ali em relação a ser exercido. Não que ser exercido nessa estratégia represente um risco mesmo de perda, não é. Ali é uma realização de lucro. A perda seria a perda aparente, né, visível no seu patrimônio nominal pela perda do valor da ação. Seria a ação ficar para baixo do valor que você comprou. Mas esse é um risco inerente ao mercado de ações. Se você não está disposto a correr esse risco da flutuação do preço da ação, nem abra conta na corretora, nem entre no mercado, porque não tem como fugir disso. A ação é isso, o preço flutua. E como você minimiza isso? Fazendo a sua gestão de caixa, sua gestão de portfólio, tudo aquilo que eu introduzi lá no início, inclusive com algum grau de irritação devido a alguns comentários que eu tenho visto bastante aí durante, né, a semana e algumas coisas nas redes sociais. Mas beleza, vamos lá, vamos continuar a dar atenção para quem quer realmente aprender. Então, por exemplo, sendo aí mais seguro, daria aí, por exemplo, um 23,53, né? Vamos vender aí, né, um pouquinho mais para cima, em vez de 22,78, vamos dar um 23, ou vamos ser mais conservadores aí, vender R$2 para cima, 23,78. Então vamos lá, 50 centavos dividido por 21,89 deu 2,88%. Legal? 2,88%, um bom rendimento, legal. E aí a gente poderia fazer o uso também do cálculo de probabilidade de exercício para garantir, né, ou melhor, ter uma maior aproximação da probabilidade de exercício dessas opções. Então aqui para o dia 21/9, a primeira distância foi R$1 acima, 22,80 e quanto mesmo? 0,78. E a probabilidade de exercício era de 30%, né? Então, assim, você teria, por exemplo, 30% de probabilidade dessa opção ser exercida, que é uma probabilidade até baixa. Sendo exercido é realização de lucro, então também estaria legal essa estratégia. O risco seria ela ficar abaixo do preço que você pagou na ação, 21,84, né? E aí uma forma da gente, por exemplo, calcular isso seria calcular o risco da ação ficar abaixo de 21,89, melhor dizendo, que foi o preço da ação. Agora vamos jogar para o vencimento da frente, que é 19/10/2020.
Essa mesma distância, o risco de exercício, a probabilidade de exercício agora aumentou de 30 para 36%, e agora reforça o que eu disse para vocês alguns minutos atrás. Quanto mais prazo você dá para a opção, maior a probabilidade de exercício, guardadas as mesmas proporções. Então eu não mudei nada. O mesmo strike, a mesma distância, o mesmo preço da ação. É claro que a volatilidade ficou fixa, mas ela não é fixa, né? Ela vai mudando todos os dias, mas aí não tem como a gente também inferir qual vai ser a volatilidade lá na frente, mas aumentou a probabilidade de exercício simplesmente porque aumentou o prazo. Isso é bem intuitivo. Ó, a ação tem quantas chances de chegar até 22,78 daqui a 14 dias? Ah, tem 30%. Mas se for daqui a 30, pô, então acho que aumenta um pouquinho a chance, né? É claro que aumenta e está calculado aí matematicamente pelo modelo Black-Scholes a probabilidade de exercício. E agora aquele preço que era R$ 2 para cima, 23,78. Aí diminuiu, mesmo tendo aumentado. Por quê? Aí não lembro que eu falei que era mais conservador, porque o fator distância nesse caso pesou mais sobre a probabilidade de exercício do que o fator tempo. Então esses 5 dados de entrada são os dados usados pelo modelo Black-Scholes para calcular o preço justo e a probabilidade de exercício. O preço da ação, esses dados que estão aqui de laranjinha, a distância até o preço de exercício da opção, a taxa Selic, a volatilidade da ação, volatilidade realizada e a distância até o tempo, né, o prazo de vencimento. Com isso eu encerro aqui a demonstração da estratégia. Dá para ver que não é uma fórmula pronta, você tem algumas variáveis que são de decisões suas. Se você quer ser mais arrojado, menos arrojado, mais conservador, você pode mexer na distância, no tempo até o vencimento, você pode ali buscar uma melhoria da rentabilidade por fatia de risco, e a longo prazo é uma estratégia muito vencedora. Quando a gente joga no índice Sharpe, dá um resultado excelente, né? Analisando ali lucratividade por fatia de risco. E agora tem que conviver com a questão da oscilação do preço da ação. Volto a dizer, não é para colocar 100% do patrimônio em ação, porque já não era para colocar, independente da estratégia de remuneração ou não. Mesmo que você fosse um gestor de um fundo de ações ou um puro sangue ali que só compra ações, você não deveria nunca colocar 100% em ações, sempre tem que fazer alocação e gestão de caixa. Deixa eu ver como que eu estou aqui de perguntas para a gente poder responder. Acabei alongando um pouquinho mais, tendo que dar um pouco mais de teoria, mas temos aí 20 minutinhos para responder as dúvidas principais. Tomar só uma aguinha aqui. Uma venda de put no limite preço dependendo do valor prêmio digitado, a porcentagem aparece uma margem negativa ou positiva. O que significa isso em relação às ofertas do mercado? Margem negativa ou positiva, não existe margem negativa ou positiva, né? Existe o seguinte, quando você faz uma venda, né, eu acredito que você esteja olhando isso em relação à sua conta lá, né, na sua corretora. Uma venda sempre vai aparecer na sua área lá de cliente, né, na corretora, registrada negativamente, para você saber que ele é uma posição vendida. E margem, né, é algo que só é necessário quando você não colocou dinheiro para fazer a operação. Tudo envolve dinheiro. Ou você vai pagar para montar, você paga quando você está comprando, né, seja uma opção ou uma ação, ou quando você vende a descoberta, ou seja, você vendeu antes de ter. Se você apostou numa venda, você precisa apresentar garantias porque você recebeu o lucro antecipadamente. Então, tem que ter uma garantia para cobrir o eventual prejuízo. E a garantia muda de acordo com a estratégia, né? É muito variável isso. Comprei ações no dia 24/8. No extrato parece que vai debitar o valor dia 31, é porque é D+2, tá certo. Poderia ter vendido antes de debitar? Sim, foi o que eu falei aqui. Quando você pode mandar essa ordem junta lá, por exemplo, através do robô PNT, já vai a compra, né, da ação para o mercado e a venda da opção de compra imediatamente, né, na mesma ordem. Você não precisa esperar a ação ser liquidada e entrar na sua carteira para vender a opção de compra.
Carmine, comprando qualquer opção longa de 2021 ou 22, por exemplo, já dá direito de vender o mesmo número de calls todo mês. Isso não seria melhor do que comprar ação? Não, tá? Tá totalmente errado esse conceito. Não é o fato de ter a opção longa que você tem um direito de vender, né, a opção curta, tá? Assiste de novo que eu explico isso muito detalhadamente. Não é qualquer opção longa para comprar, tem umas regrinhas na hora de escolher a opção longa para comprar e também não é qualquer opção curta para vender. Eu chamo essa estratégia de multiplicadora e eu fiz ela bem detalhadamente em alguns vídeos. Então continua acompanhando aqui que eu vou voltar nessa estratégia em outras lives, inclusive na semana Renda Segura. Carmine, o que preciso fazer no vencimento das ordens com a estratégia renda instantânea, caso o preço da ação esteja acima do preço da ordem? Renda instantânea é uma estratégia de venda de put a descoberto, que a gente usa dinheiro como garantia, ou CDB, né, ou Tesouro Direto como garantia, para alocar e vender as opções de venda remunerando aquele dinheiro. Se você vendeu a opção de venda e a ação estiver acima do preço de exercício, você em princípio não precisa fazer nada, mas a minha recomendação é recomprar, mesmo que você pague 1 ou 2 centavos, você fechar aquela venda que você fez lá na sexta-feira que antecede o vencimento. Então o vencimento vai ser dia 21, a sexta-feira vai ser, deixa eu ver aqui para você, dia 18. Então, até o dia 18, que é o último dia de negociação dessas opções, você vai lá no dia 18, recompra ela. Provavelmente, né, a ação estando permanecendo acima do preço de exercício vendido, você vai pagar 1 centavo vezes a quantidade de opções que você vendeu. Então, né, vai dar um valor bem pequeno. Né? É um custo ali que você vai ter, mas é muito prudente fazer isso para você não ser surpreendido durante um final de semana e na segunda-feira a ação pode abrir muito abaixo do preço e exercer uma opção que não seria exercida. Então é bom fechar. Mas em princípio, se você não quiser fechar, né, tem gente que trabalha assim, ela vai simplesmente sair da sua carteira e você já recebeu lá atrás, quando você vendeu já fica com lucro. Fala Carmine, olhando uma postagem sua patrocinada no Instagram, tinha vários comentários falando negativo das opções. O pessoal estava dizendo que só faz perder dinheiro. O que você acha? Cara, eu acho que as pessoas não sabem o que elas estão falando. Se eu achasse que a opção só perde dinheiro, eu não operava a opção, né? Mas eu acho que dá sim para perder muito dinheiro com opções, inclusive falir, sair devendo as calças. Né? Mas dá para fazer isso com qualquer coisa, não só com opções, desde que você não saiba o que você está fazendo. Agora, se você sabe o que você está fazendo, você consegue fazer com muita segurança. E modéstia à parte, eu sei muito do que eu estou fazendo e não só eu, como os meus alunos e os meus seguidores têm excelentes resultados no mercado com segurança. Então, acompanhe o canal aqui que você vai ver isso, né, ao vivo aí e a cores. 3% na opção e menos 20% na ação, muito lucrativo, né? Sem comentários, né? Já falei bastante disso. Carmine, por favor, contato sobre minha carteira na XP. Não sei do que você está falando, Dr. Rock. Olá, galera. Sou novo no programa, não sei ainda como vai funcionar. Alguém já está investindo? Como se faz para investir? Derli, acompanha aqui, faz o curso gratuito para você começar. A melhor forma de você começar é fazendo o meu curso gratuito para você aprender as coisas iniciais e acompanhar diariamente. Tem conteúdo gravado e tem live aqui no canal. E aí você acompanha, né, pelo menos aí até a semana da renda segura, né, faz esse esforço, acompanha todo dia para você ter um bom início aí, você entrar suavemente no mercado. Boa noite, Carmine. O que você está achando da queda da Petro 4? Você acha que volta a subir ainda nesse exercício? Cara, não sei, né? Tá com uma previsão de andar de lado ali pelo R20X. Então, por enquanto eu tô acreditando que vai ficar ali andando de lado mesmo. Hoje ela chegou num limitezinho ali dessa lateralização. Vamos ver nos próximos dias se ela vai continuar dentro dessa lateralização ou se vai mudar o cenário e até de repente entrar numa tendência de baixa.
Quais os riscos de vender uma opção de compra longa e vender a curta todos os meses? Bom, a forma correta de você fazer isso é você comprar uma opção. Quais os riscos de vender uma opção longa e vender uma. Tá, então peraí, primeiro que tá errado o seu conceito. Você não deve vender uma opção longa. Ponto. Tá? Para começar, independente de ser uma put ou uma call. Agora, existe uma estratégia que você compra uma opção longa a título de investimento, e aí, na hora de escolher a opção longa, não é qualquer uma. Tem que ser uma com um preço de exercício que seja viável para a ação alcançar dentro daquele prazo de validade da opção. Né? Então, exemplos. Hoje a ação da Petrobras está R$ 22, preços até R$ 30, R$ 32 são viáveis da ação chegar para o ano que vem ou para 2 anos. Né? Agora, preços de exercício de 40, 50 reais são inviáveis, tanto que essas opções elas vão estar muito baratas, vão estar custando 5 centavos no mercado. Então, essas opções não devem ser compradas. Agora, opções até 32, 33, vale a pena você investir R$ 1,50, R$ 2,50, dependendo se for de 1 ou 2 anos, e pagar esse investimento com venda de opções de 30 dias que te paguem 30 até 50 centavos. Você vai ter um retorno do seu investimento em 3 a 6 meses e você tem todo o resto ali para continuar lucrando. Pode ganhar na valorização da opção longa e vai ganhando mês a mês com essas opções curtas virando pó, beleza? Agora, vender opções longas, jamais, não faça isso. Carmine, quanto tempo poderia usufruir do curso? 1 ano. Tá. Olá, Carmine, obrigado por todo o conteúdo muito rico. Como fazer para não ser exercida no lançamento coberto? Olhar o delta é válido? Por exemplo, uma opção mais afastada do preço da ação, né, mais OTM, mais fora do dinheiro, ela tem um delta menor, é um indicativo para você olhar, né, que tem até uma razão matemática disso, né, quanto mais afastada, menor o delta, ou seja, a ação vai subir e a opção não vai ser tão impactada pelo movimento da ação. Porém, vai te dar uma rentabilidade bem menor. Eu gosto de vender no limite das opções ATM. Ou seja, as opções ATM são de menos 10 a mais 10. Só que o que eu disse? Você nunca vai vender uma opção abaixo do preço que a ação está no momento agora. Mas se você tiver comprado a ação antes, né? Mas mesmo assim, você sempre vai vender a metade de cima das ATMs, nunca a metade de baixo, nem menos 10, né? Então vai ali entre o preço que a ação está agora até o mais 10% de distância em relação ao preço da ação. Carmine, você pode montar uma operação de trava diagonal, simular a trava de calendário, pois fiquei com dúvida quando você fez no outro vídeo. Agora não, né, Sérgio? Tipo, não agora. Tipo, tá muito fora do contexto da live. Eu aprendo muito com o seu canal, já ganhei uma grana legal, obrigado. Valeu aí o feedback, André Gonzalez. Fala, Carmine, você aconselha fazer venda coberta de call com todos os ativos da carteira, ações, desde que a tendência e vol esteja favorável, para rentabilizar melhor no fim do mês? Sim, cara. Assim, para todas as ações que você tem, inclusive ações que você tem ali como investidor, né, para investimento de longo prazo, você pode vender as opções de compra. E aí vai uma observação. Por exemplo, digamos que uma ação específica, essa é a menor maneira de você ser pago pelo risco de investir nas ações. Você ser remunerado, né, pelo risco que você está ali colocando seu dinheiro no mercado, né, emprestando dinheiro para a empresa. Vamos dizer assim, não é emprestar, mas é como se fosse. Então, digamos que uma ação específica, essa ação aqui, eu não quero sair dela, né, antes que ela atinja um determinado alvo. Então você pode, por exemplo, vender a opção de compra com um strike ali naquele alvo. Agora,
Vamos dar números, por exemplo, ó, digamos que você compre a ação da Petrobras a 22, isso serve para qualquer ação. Você quer sair dela a 23. Quando chegar a 23, você quer vender. Se você hoje for vender a opção de compra do 23, vai estar muito longe, então vai estar muito barato, você não vai ganhar nada. Então, pô, comprou a 22, vender a opção do 24, 23, você viu que a probabilidade de alcançar é muito pequena. Então pode fazer, porque vai te dar ali 3, 4, 5% de lucro enquanto a ação não chega lá. Aí mês que vem a ação está 23, você vai vender do 24, 25. Aí no outro mês a ação está 25. Então você vai ganhando com a ação, mesmo sem atingir o teu alvo, você já está ganhando. Então, agora a ação está 27, vendido 28, 29. O dia que chegar lá no 30, você vai sair da ação pela própria opção. Coloca a opção para vender, você vender lá no preço que você queria sair e deixa exercer. É a melhor forma de você gerir o seu patrimônio em ações. Boa noite, Carmine. Vai ter alguma novidade que não teve no curso anterior? Vai sim. Vamos divulgar só lá na semana da Renda Segura. Carmine, onde está o link do curso básico que você falou? Nos vídeos do canal tem, né? Nos vídeos gravados, inclusive no vídeo de hoje. Ou digita rendasegura.com.br que você acha. Boa noite, muito top suas lives. Você acha melhor vender put ou comprar ações e vender call? Eu acho que antes de ter as ações é melhor vender as puts. E aí depois que você está na ação, você tem que vender a call para remunerar a ação que você já investiu. Fazendo essa observação de que o dinheiro alocado em ações, ele tem que ter uma gestão ali, não é todo o seu dinheiro, né? Você vai fracionando ele. Minha dúvida é, se você faz a trava, tipo comprar 100 e vender 100, qual é o risco? Seria que eu fique comprado e não consiga vender e acabe tendo que pagar pelas ações? Não, cara, não é isso. Depende de qual trava, né? Não existe uma trava só. Você perguntou a trava, então assim, tem trava de alta, trava de baixa, trava de calendário, trava diagonal, tem vários tipos de trava. Mas deixa eu dar um exemplo pela mais básica de todas, por exemplo, uma trava de alta. Você comprou um strike 22 e vendeu um strike 23. Não, vou dar um exemplo melhor. Por exemplo, a ação está a 22, você comprou o strike 23 e vendeu 24. Quando você faz isso, você está apostando com o mercado, você quer que a ação fique acima do 24, que foi o seu último strike, porque é nessa situação que você vai ganhar. Quando você monta uma trava assim de alta, né, você comprou 23 e vendeu 24, você pagou para montar essa estratégia, você teve um investimento inicial. E o seu maior risco é perder 100% do dinheiro que você colocou. Então, digamos que você tenha pago 30 centavos por unidade. Então, gastou ali, comprou 1.000, gastou 300 reais. Você pode perder os 300 reais inteiro. Em que situação você perde? Se a ação não alcançar o 23 e não passar ali do 23 com 24. Se ela ficar abaixo do 23, do seu primeiro strike, você perde todo o dinheiro que você colocou. Agora, se ela passar do 24, digamos que a ação foi para o 25, você também não vai ter o lucro todo do 25, você vai ter o seu lucro limitado ali. Vai ser R$ 1, que é a diferença entre os strike, 24 menos 23, descontado do lucro do custo inicial que você teve, de 30 centavos. Então, seu lucro máximo é 70 centavos e ele só é realizado quando a ação passa dos dois strikes. Então, o risco nessa trava de alta com opção de compra é perder o valor inicial investido. E a possibilidade de lucro máximo é ter o lucro da diferença entre o preço dos strikes menos o débito inicial que você teve para pagar a estratégia. Agora, outras travas são outros riscos e outras possibilidades de lucro. Carmine, por gentileza, pode nos dar dicas para comprar ouro e dólar sem ter que comprar cotas de fundo? Muitos deles perdem até quando o dólar e o ouro está em alta. Comprar spot é muito complicado. Caraca, é exatamente essa minha crítica, né, com os fundos, cara. Desculpa, é muito foda isso e é difícil realmente, né? Porque você vê um fundo de ouro, né, que o cara só opera um ativo e o cara consegue perder quando o ativo está em alta. Eu não entendo isso, mas vamos lá, tem fundos que não são tão ruins assim.
Mas, cara, é complicado comprar o ouro spot, né? Depende da quantidade de grana que você tem para fazer isso, mas deixa eu te falar as implicações físicas de fazer isso. Você tem que comprar, por exemplo, num Banco do Brasil, um ouro certificado, né? Carimbado ali com certificado de expensão. Você vai, pô, não vai guardar isso em casa, né? Você vai ter que alugar um cofre, tipo numa Sul América da vida, para poder deixar isso lá guardado. Então, entende essas complicações? Dependendo do valor, se não for um valor muito alto, nem vale a pena esse esforço. E aí o melhor seria realmente você usar um fundo de investimento, mas tem esse problema, né? Tem que achar bons fundos. Então, tem que olhar o passado do fundo, né? Ver se é o mesmo gestor que está lá, que às vezes troca o gestor, muda a performance do fundo. Ver se o fundo, quando o ouro subiu, ele subiu junto. Ver a correlação dele com o próprio ativo. Quando o ouro caiu, caiu junto, tá tudo bem, porque se o ouro caiu, o fundo é indexado no ouro, tem que cair junto mesmo, né? Agora não pode o ouro subir, o fundo caiu, né? E acontece. Então, olha para o passado, vê o gestor, vê se ele permanece, se é o mesmo cara, que isso é uma mitigação de risco. E essa mesma regra vale para o dólar. Por exemplo, dólar spot só banco compra, né? Um mercado interbancário. Aí, outra forma de comprar seria ir na casa de câmbio, mas aí você está comprando dólar turismo, vai pagar mais caro ainda. E aí, o outro problema vai guardar onde? Vai guardar em casa? Dólar a galera até guarda, mas não é legal, né? Então, assim, volto a dizer, para fazer hedge de ouro e dólar, o ideal é via fundo, mas tem o desafio aí de escolher o fundo. Vou beber uma aguinha aqui. Melhor preço histórico da Petro é perto do 12 a 15, correto? Sim, correto. Mas quem comprou, comprou. Quem não comprou, agora não dá para comprar. E aí, por exemplo, é uma questão de decisão de investimento. Se você quer entrar no papel e ver uma possibilidade dele ir até 30, por exemplo, pô, é uma boa valorização, né? Tá 22 e até 30. Então, tem um markup legal ainda aí, um alvo bom. Vale a pena entrar parcial, não entra com tudo. Coloca um pouco de dinheiro ali, 10%, 20% do lote, né? Coloca um pouco para também não perder a oportunidade. Agora, na dúvida, começa pela venda da put. Agora, se você já tem ações na carteira, vai vender na call com essas dicas que eu estou passando e vai remunerando, botando dinheirinho para dentro. Beleza? Carmine, quem faz o curso pago, está incluso essa planilha? Galera, todas as planilhas que eu faço aqui, para mim Excel é igual uma folha em branco para rabiscar e fazer os cálculos. Eu uso, vou criando, eu passo de graça, com exceção, não é nem da planilha inteira, dessas duas abas aqui de cálculo de probabilidade e Black Scholes. Por quê? O Black Scholes nem tanto, mas o cálculo da probabilidade, né? Modéstia à parte, eu acho que aqui ninguém tem no Brasil, né? No mercado, não conheço quem tenha. Mas eu também não inventei. Mas eu tive o trabalho de ir lá e ler os artigos acadêmicos, os artigos premiados com o prêmio Nobel, decifrar aquilo lá, usar meu conhecimento de linguagem de programação, implantar, usar meu conhecimento de matemática, desenvolver. Então, houve um grande esforço ali de pesquisa e aprendizado durante muitos anos. E isso eu não vou passar de graça, beleza? E nem dentro do curso, porque tem um monte de gente querendo copiar. Então, isso eu não passo. Quem quiser, não é invenção minha, tá uns artigos aí, vai estudar e vai aprender. Então, tipo, o objetivo do curso não é ensinar derivada integral, equações diferenciais, né? Não é ensinar a parte pesada da matemática, é ensinar a utilidade do dia a dia. Agora, dentro do meu software, que acompanha o curso, que os alunos têm acesso, tem lá todo o cálculo da probabilidade de sucesso de todas as estratégias que eu ensino, beleza? Então,
O que você precisa para fazer dinheiro no mercado está acessível através da ferramenta que o curso dá e que o software dá. Agora, eu não vou passar o meu segredinho da Coca-Cola para ninguém, para malandro vir dentro do meu curso copiar e ficar botando concorrência comigo, né? Sem eu fazer isso, o nego já me copia em tudo, já copia até os temas das minhas lives, então eu não vou ficar dando de graça as paradas que custou anos e anos de desenvolvimento. Carmine, com venda coberta de call, estou conseguindo no máximo 1,5%. Mais do que isso, corro o risco de ser exercido. O que eu estou fazendo de errado? Olha, pode ser que você não esteja fazendo nada de errado, porque é do momento. A volatilidade ficou baixa, né? Ficou neutra na verdade, né? Especificamente em Petrobras. Eu não sei se você está falando só de Petro ou de outras ações. Ela ficou neutra nesse último mês. E aí é normal, cai um pouquinho a rentabilidade. Mas talvez você esteja também sendo conservador demais. Lá o R20X, ele te dá um monte de possibilidade. Eu, por exemplo, montei ao vivo e montei dentro da comunidade exclusiva para os alunos operação tanto com a call como com a put que deu os 3%. Então, assim, talvez você tenha sido conservador demais. Então, continua aprendendo aí, acompanhando o canal, que você vai conseguir dosar, né, essa questão entre o conservadorismo e a rentabilidade. No entanto, 1,5 não está ruim, tá? É um rendimento muito bom. E se a gente olhar para o estudo de longo prazo, você vê que em muitos momentos a rentabilidade fica assim, 1,5, mas depois lá na frente ela é compensada porque vai para 5. A média é 3, mas não é 3 fixo, não é renda fixa, não é 3 todos os meses. Então pode passar uma temporada rendendo 1,5, 1,8, 2, uma outra temporada rendendo 4, 5, 6 e na média vai ficar 3. Agora, eu já analisei a distribuição de frequência, a aderência dela à curva normal, né, a curtose, já analisei estatisticamente e ela se aproxima muito a distribuição dos prêmios de uma curva normal, de uma gaussiana. Então, a média de 3% é muito representativa da história, né, desse prêmio de risco, dessa rentabilidade histórica. Então, fica tranquilo que mesmo que você fique 1 ou 2 meses aí, na média não vai fazer diferença, porque a longo prazo vai apontar para 3% de crescimento mês a mês. Ah, o colega comentando a mesma coisa, o entendimento certinho, parabéns aí. Fala Carmine, beleza? Só tô de olho para vender uma put de novembro a 16,60 e 14,70, mas ninguém compra. Isso é uma furada ou não? É uma furada, né, cara? Novembro está muito longe e não se fica apregoando para vender. Essas operações a gente faz justamente com a opção série próxima, porque tem liquidez, você bate a mercado, tá? Esse é um tipo de operação que você não fica apregoando para catar ali 1 centavo. Então, tá errado, não é para fazer assim. Carmine, no caso das ações irem caindo, o ideal é ir abaixando o preço médio e fazendo venda coberta, com vírgulas, né? Vamos com ressalvas. Então, assim, você não pode priorizar a estratégia de fazer a venda coberta da call em detrimento da estratégia de investidor na ação. O que eu quero dizer com isso? Ah, então é só ir comprando para baixo e foda-se, né? Vamos comprando, a ação vai caindo, eu vou jogando meu preço médio para baixo. Não, galera, pera aí, né? São ações, tem que ter a análise também do investidor. Tá caindo por quê? Né? Essa empresa aí mudou os fundamentos dela, ela passou a ser uma empresa ruim e o mercado agora está se livrando, desovando as ações, saindo dessa. Essa empresa está indo para falência. É uma OGX da vida, né, que caiu
e nunca mais voltou, ela vai sair da bolsa. É uma Cielo, é uma empresa que está sendo disruptada pelas outras concorrentes. A Cielo, se você olhar, cara, tá no preço de 10 anos atrás, só cai. Mas por quê? Tá ruim para ela, cara. O mercado de maquininha entrou muito player novo, muito concorrente. Stone arregaçou com ela, abriu capital lá na bolsa americana, tá estourando, cada dia mais tomando market share. Então assim, eu vou ficar comprando Cielo para baixo ali, vendendo qual? Não, galera. Então assim, tem que ter esse discernimento, beleza? Agora, por exemplo, é uma distorção momentânea de mercado? Pô, Petrobras, um caso clássico. Caiu pra caramba ali, não só Petrobras, né, mas é a ação que eu mais opero, então acabo dando mais exemplos. Caiu pra caramba ali no coronavírus. Caiu pra caramba 2 anos atrás na crise dos caminhoneiros. Era para se livrar? Não, era para comprar, porque estava abaixo do VPA, cara. Se dividisse a empresa, pô, tava abaixo do preço do book building ali. Tipo, se dividisse, vendesse tudo que a empresa tem, cadeira, computador, prédio, né, o valor por ação, né, o valor a mercado estava menor do que isso. Então ali era para comprar, né? Agora coronavírus era para comprar. Então era uma questão momentânea, um desajuste momentâneo ali do mercado. Agora, se mudarem os fundamentos da empresa, pô, essa empresa agora não está lucrativa, essa empresa está ruim, essa empresa, pô, o mercado não está mais gostando dessa empresa, porque a tendência do mercado é sempre gostar, porque toda empresa que é bem gerida, ela é criada para a posteridade, para ela continuar crescendo, se valorizando, ela continuar gerando lucro, e os analistas acompanham isso, né? Acompanham, pô, a empresa gerou, reportou mais lucro que ano passado, a empresa às vezes está passando por um momento mais difícil, mas ela está comunicando para o mercado, ó, a gente fez tais e tais ações para corrigir tais e tais dificuldades. Isso também é interpretado. Às vezes até nos momentos ruins, o mercado interpreta muito positivamente. Quer ver? Ó, durante a pandemia, o mercado sabia que ia ser um trimestre ruim para todo mundo. Por quê? Quase todas as lojas fechadas, a indústria parada, mas algumas empresas que foram lá e divulgaram os resultados na época de divulgação dos balanços e divulgaram resultados ruins de prejuízo, as ações subiram. Por quê? O mercado esperava um prejuízo maior, um resultado pior, e o resultado foi ruim, mas não tão ruim assim. Ou seja, veio acima da expectativa. A expectativa era péssima. Pô, foi a merda, trimestre perdido. Mas aí veio um pouquinho, né, acima, veio ruim, mas um pouquinho acima daquilo que era a expectativa. O mercado reage positivamente, sai comprando e as ações sobem. Então é tudo uma questão de ajuste de expectativa. Então, sim, né, é interessante gerir o preço médio assim, comprando mais ações quando o preço cai, mas com esses cuidados de olhar para a ação também com a seriedade que um investidor tem que ter, né? Não é comprar a qualquer preço, beleza? Melhor explicação com muita segurança. Obrigado, cara. Fico feliz. Carmine, você sempre faz contas na calculadora para chegar a 1 milhão, levando em conta 3%. Porém, se você descontar o IR de 15%, isso irá influenciar a quantidade de anos, correto? Correto, cara, correto. Vai ser, se você cravar, assim, tem que entender que os exemplos são exemplos, né? Então, assim, 3% é uma média, não é todo mês. Pode ser mais, cara. Se a volatilidade aumentar, pode ser mais. Você também, eu não faço 3% ao mês, eu faço mais do que 3% ao mês. Então, esse desconto do imposto de renda, no meu caso, é irrelevante. Para quem faz o meu curso também. Quantos alunos, não sei se você já percebeu, mas eles costumam dar depoimentos aqui e eles vão falar: esse mês eu fiz 5, esse eu fiz 7, porque são outras estratégias que vão complementando. Mas também, cara, se for 3% e você não levar 10 anos, levar 15 para juntar 1 milhão, eu acho que tá bom. Não sei para você, mas eu acho que tá bom. Ainda que fossem 20, ainda que fossem 30, cara. Quantas pessoas na vida você conhece que tem R$ 1 milhão? Né? Então,
eu acho que tá bom, ainda que fossem 30 anos. E não vai ser. Carmine, boa noite. Estou tentando trazer todos os meus amigos, família para estudar com você. Sou trader de dólar há 3 anos, hoje vivo exclusivamente disso e divulgando seu trabalho porque eles acham day trade muito arriscado. Foi o depoimento aí do Michel Faria Lemos. Cara, obrigado em primeiro lugar, fico muito feliz. Espero muito que você seja um aluno do Rodney, que eu acho que em dólar o cara é insuperável. Eu me coloquei ali no lugar de aluno, né, com ele também. E, cara, é isso. Fico muito feliz com você divulgando meu trabalho. E a minha expectativa é realmente, vocês viram, né? A bolsa tá entrando na moda, galera. E era uma coisa que eu esperava há anos, porque eu já operei muito lá no mercado americano, europeu e asiático. Principalmente o mercado americano é um espelho para gente. É uma população muito grande, mais de 300 milhões de habitantes nos Estados Unidos, e mais de 50% da população economicamente ativa investe há muitos anos, né? Então a galera lá faz poupança, que é o hábito de guardar dinheiro em ações, que é uma coisa que eu nem acho legal de fazer, mas olha o nível de avanço e sofisticação que eles estão. Você vai numa loja do Walmart, você compra ação na prateleira, né? Igual a gente vê aqueles cartõezinhos ali que tem na boca do caixa, você vê Spotify, Google, não sei que, Play Store, tem cartãozinho com ação. Você compra, passa ação pro teu nome. Então, olha o nível de sofisticação do mercado. Várias bolsas de valores, milhares de empresas listadas. Então, isso vai acontecer no Brasil, só que está acelerando, né? A bolsa tinha, quando eu entrei na bolsa, 200 mil CPFs, aí ficou estagnado, não passava de 500, quase 10 anos. Nos últimos 2 anos, piramidou, exponenciou. Estamos quase em 3 milhões de pessoas, foram 900 mil no último mês, agora de quarentena, novas pessoas na bolsa. Então tá virando modinha, tá tomando as redes sociais, né? Muita gente aí, né, surgindo, gente boa, gente ruim, mas é bom, galera. É assim, livre mercado, as coisas vão se desenvolver, a longo prazo se ajustam, acho que tem espaço para todo mundo. E só que, cara, tipo, você tem que o meu objetivo é desmistificar e mostrar para as pessoas que existe possibilidade de fazer uma renda com segurança. Por quê? Durante décadas, né, se associava investimento em bolsa no Brasil como risco, medo, não sei o que e tal. Agora a galera está entrando de cabeça em ação. Não acho Eu acho ruim do ponto de vista que eu sei que tem muita gente que não sabe o que está fazendo. Então não sabe que tem o seu risco ali. Então a galera acha que é só para cima, não pegaram o mercado de baixo ainda. Mas tem como você fazer operações de renda segura. E é isso que eu ensino, é isso que eu quero divulgar e é isso que eu conto com a ajuda de vocês também para espalhar esse tipo de conhecimento. Inclusive, se inscrevam, né? Chamem seus amigos para participar da semana Renda Segura, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui, a gente passou um pouquinho do horário, tá? Muito obrigado pela audiência. Se inscrevam para participar do evento. Amanhã tem mais, às 19 horas, a gente está ao vivo de novo. Todos os dias tem conteúdo gratuito, né? Conteúdo de qualidade gravado no canal. Se não assistiu de hoje, pode assistir, amanhã tem outro. E quem quiser fazer o curso gratuito, rendasegura.com.br, vai lá, se inscreva. Tem também nos conteúdos que vão ao ar antes da live, tem lá o link na descrição do vídeo. Muito obrigado, um abraço, fiquem com Deus e amanhã a gente se vê ao vivo de novo às 19 horas.